Boa tarde, galera. Está começando mais uma correção do PET da Física. Essa é a correção da primeira semana sobre temperatura. Então vamos lá, vamos começar da primeira questão. E ela inicia assim. Em uma obra, um trabalhador golpeia uma lata de metal usando o martelo para esvaziá-la. Após o movimento, observa-se que a temperatura da lata se eleva bastante. Então, com suas palavras, justifique o aumento da temperatura da lata devido à movimentação das partículas com o martelo. Lembre-se dos conceitos de temperatura e de calor que foram desenvolvidos no PET. Temperatura, TAI, é uma grandeza associada ao grau de agitação das moléculas, ou seja, quanto maior a agitação das partículas, das moléculas que constituem um corpo, maior vai ser a sua temperatura. E também temos o conceito de calor, que é a energia que flui de um corpo mais quente para um corpo mais frio. É a energia que flui de um corpo para o outro, é a energia em trânsito. Então, com isso, já podemos facilmente responder a nossa questão. Sabendo que o martelo está dotado de uma energia mecânica e que essa energia pode ser convertida à energia térmica, a gente se aproxima cada vez mais da questão. Então, assim, fica claro que o movimento desferido pelo martelo na lata criou uma agitação nas moléculas, o que caracteriza um aumento da temperatura. E a energia mecânica do martelo foi transformada em energia térmica na lata. Então vamos para a próxima. Segunda questão. O calor é definido como uma energia térmica que flui entre os corpos. O fluxo de calor entre dois corpos em contato se deve inicialmente a... Questão A. As temperaturas dos corpos serem iguais. B. As temperaturas dos corpos serem diferentes. C. Os corpos estarem muito quentes. Ou D. Os corpos estarem muito frios. E ainda temos a opção E, que é o calor externo ao sistema. Então vamos destacar o ponto central da questão, que é o fluxo de calor, o trânsito de calor entre dois corpos em contato. Imagine dois corpos separados, ambos com suas respectivas moléculas e temperaturas. A gente, colocando eles em contato, o que vai acontecer com as moléculas de cada um? A gente percebe que o objeto azul ele tem um grau de agitação muito maior que o objeto amarelo e que quando nós colocamos eles em contato, essa energia, esse grau de agitação das moléculas, ela se suaviza, ela entra em uma temperatura mais mediana. Ou seja, o grau de movimentação das partículas é transferida de uma para outra, assim caracterizando a troca de calor. Então assim nós chegamos na nossa questão clara. As temperaturas dos corpos serem diferentes. A temperatura do azul vai ser muito maior do que a temperatura do amarelo e quando eles estão em conjunto eles tentam equilibrar essas suas temperaturas. Então vamos para a próxima. Atividade 3. Transformando a temperatura de 25 graus Celsius para a escala Fahrenheit e em seguida convertendo-a para a escala Kelvin, quais são as temperaturas registradas nas respectivas escalas? Então aí nós temos as questões A, B, C, D e E com suas respectivas escalas. Então vamos ver qual delas confere. Separando os pontos-chave da questão, nós percebemos que nós já temos o valor dos graus Celsius, que é 25, e nós precisamos transformá-lo primeiro para Fahrenheit. Como explicitado no PET, nós temos a fórmula, que a temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Com isso, a gente chega à conclusão que a gente precisa isolar a nossa temperatura em Fahrenheit. Então, primeiramente, nós tacamos o 9 para o outro lado da igualdade. Então fica temperatura em Celsius dividido por 5 multiplicado por 9, que iguala a temperatura em Fahrenheit menos 32. E para continuarmos isolando a temperatura em Fahrenheit, vamos passar esse 32 para o outro lado da igualdade.
Se ele está subtraindo, agora ele passa somando. Então fica assim, nossa temperatura em Fahrenheit vai ser igual a temperatura em Celsius sobre 5 vezes 9 mais 32. Fazendo essa substituição da temperatura em Celsius por 25, como no enunciado, nós percebemos que nossa resolução chegou a 77 Fahrenheit. 25 graus Celsius equivale a 75 Fahrenheit. Agora a gente precisa encontrar a escala Kelvin, descobrir quanto equivale 25 Celsius para Kelvin. E lá no PET nós temos a fórmula para isso, ela é muito mais simples. A temperatura em Celsius é igual a temperatura em Kelvin menos 273. Então, fazendo aquele esqueminha básico de jogar para o lado de lá, nós obtemos que a temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273. Substituindo na fórmula, a gente consegue achar que nossa temperatura em Kelvin é igual a 289. E agora, conferindo lá, nós chegamos à resposta C. 25 graus Celsius equivale a 77 Fahrenheit e 298 Kelvins. Então vamos para a próxima, questão 4. Quando uma enfermeira coloca um termômetro clínico de mercúrio sob a língua de um paciente, por exemplo, ela sempre aguarda algum tempo antes de fazer a leitura. Esse intervalo de tempo é necessário porque A. Para que o termômetro entre em equilíbrio térmico com o corpo do paciente. B. Para que o mercúrio, que é muito pesado, possa subir pelo tubo capilar. C. Para que o mercúrio passe pelos estrangulamentos do tubo capilar. D. Devido à diferença entre valores do calor específico do mercúrio e do corpo humano. E E. Porque o coeficiente de dilatação do vidro é diferente do coeficiente de dilatação do mercúrio. Então, separando os pontos-chave, nós percebemos que algum tempo, essa espera que é o tempo-chave da questão, e ela se relaciona bastante com a questão 2, onde havia os cubos, em que cada cubo tem sua temperatura diferente, e quando nós unimos, eles igualam a temperatura se equilibra. Então, a nossa questão fica, de novo, bastante próxima. Imagine comigo, a médica coloca um termômetro na sua boca. O termômetro está em temperatura ambiente, quando seu corpo está com febre, está com 39, 40 graus. Então a gente precisa de um tempo até que o termômetro tenha a mesma temperatura ou uma temperatura próxima ao seu corpo para aferir com precisão a sua temperatura. Então assim a gente chega lá. Nossa resposta correta é que o equilíbrio térmico é quando um corpo cede o calor ao outro até que eles tenham a mesma temperatura. Então a questão A está correta. A gente espera para que o corpo tenha a mesma temperatura do termômetro. Quer dizer, o termômetro tenha a mesma temperatura do corpo. Então vamos para a próxima questão, na atividade 5. Classifica as afirmações a seguir como verdadeiro ou falso. A. A energia interna de um corpo pode aumentar sem que o corpo receba calor. B. Esfregando as duas mãos uma contra a outra, a temperatura das mãos aumenta devido ao atrito das superfícies. C. Podemos confiar somente no nosso tato para medir as temperaturas. D. A temperatura de um corpo é a quantidade de calor que ele possui. Então vamos lá, vamos começar da questão 1. Imagine um corpo com suas respectivas partículas sendo aquecido. O grau de agitação das moléculas se aumenta. Mas imagine que nós não temos o fogo. Como aumentar o grau de agitamento das moléculas? Tem como fazer isso? E a resposta é sim, nós podemos fazer isso com a pressão. Imagine um corpo com as mesmas partículas com um grau de agitamento razoável. E quando nós colocamos pressão externa, apertamos esse lugar, apertamos, até que ele diminua, a gente percebe que essas partículas elas ficam muito mais presas ali dentro. O que acontece quando elas estiverem muito mais grudadinhas umas com as outras é que elas vão se chocar muito mais. Assim,
aumentando o grau de agitamento entre elas. Uma bate na outra bate na outra e elas vão continuar mexendo bastante. Ou seja, quando a gente aumenta a pressão externa, a gente comprime um corpo, a gente consegue aumentar o grau de agitamento das moléculas dentro desse corpo. Então tem sim, A é verdadeira. Um corpo pode sim aumentar sua temperatura sem ter uma fonte de calor. Aí nós vemos a questão B. Esfregando as duas mãos uma contra a outra, a gente consegue aquecê-las devido ao atrito de suas superfícies. E a questão ela é bem prática, né? A gente consegue presenciar isso na nossa própria vida. Que quando a gente faz essa movimentação mecânica de uma mão para lá, uma mão para cá, uma mão para lá, uma mão para cá, a gente sim consegue aquecer elas devido ao atrito. Cada um pode sentir isso com suas próprias mãos. Faça o teste. E a questão C. Nós podemos confiar somente no nosso tato para medir as temperaturas? Se isso fosse verdade, a gente não existiria hoje termômetros, certo? Sua mãe simplesmente colocaria a mãozinha na sua testa e falaria que você está quente e precisa tomar um remédio. Mas não é assim. Hoje a gente precisa, cada vez mais fica necessário que a gente tenha uma medição precisa, pois a gente nunca vai saber realmente se uma pessoa está com uma febre bastante elevada colocando só a mão sobre ela. A gente pode ter várias variáveis que vão confundir a nossa medição. E detalhe, a gente também só consegue medir de forma qualitativa, não quantitativa. A gente consegue perceber se está muito quente ou se está muito frio. Mas saber que está a 30 graus Celsius, que está a 50 graus Celsius, o ser humano é impossível de fazer isso. Então, essa questão é falsa. Nós podemos ir para outra questão. Então, nós vamos para a questão D. A temperatura de um corpo é a quantidade de calor que ele recebe. Isso nós podemos perceber com o conceito de temperatura que foi dado no PET, que temperatura é associada ao grau de agitação das moléculas. Nada a ver com a quantidade de calor que o corpo tem. Então essa questão também é falsa. Então nós podemos passar para a próxima questão, atividade 6 e última. Escolha a opção que completa corretamente as lacunas do texto. Por muito tempo na história da física, considerou que o calor era uma propriedade dos corpos e que possuía uma quantidade finita. Esse conceito errôneo desapareceu no final do século XVIII. E hoje sabe-se que o calor é uma forma de... E, portanto, não tem sentido falar em... Observando pelo PET, a gente percebe que o quê? Calor é a energia que está em movimento, é a energia que flui de um corpo para o outro. Então, observando nas questões, a gente percebe que só pode ser a energia em trânsito, a energia em movimento, fluindo de um lugar para o outro. Então não faz sentido falar em o quê? Calor contido nos corpos. O próprio texto mostra isso pra gente, falando que eles que antigamente acreditavam que possuíam uma quantidade finita de calor em cada corpo, sabe? Que existia um calor contido. E ele ainda fala no enunciado que é um conceito errôneo, sabe? Que é um conceito errado. Então o próprio enunciado já nos entrega. Então ele fala que o quê? O calor contido nos corpos não tem sentido, já que o calor é uma energia em movimento. Então a única questão correta é a A. Então é isso, turma. Até a próxima. Boa semana para vocês.